Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Bertone, canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, vamos aqui ver a notícia. O Sormani fala sobre, talvez o Diego Pituca tenha um interesse do Atlético Mineiro, tá? Como o Cuca foi técnico dele do Santos, na época lá da que chegou na final da Libertadores, né? Gosta muito do jogador e o Atlético e tem interesse nele. Vamos aqui falar sobre isso? Caso queira ver o vídeo completo, tá lá no canal do Sormani que fala de outras coisas também, tá? E antes de assistir o vídeo, galera, peço vocês curtirem o vídeo do Fantástico News, comentar, que eu sempre respondo vocês, tá? E se puder, dar um hype também. Sobre isso. Gente, mudando um pouquinho de assunto, o Pituca, eu vi isso no UOL com o Lucas Mussetti, estaria no radar do Galo, do Atlético Mineiro. Por quê? Porque o Cuca foi treinador do Pituca no Santos. Ele gosta muito do Pituca. Muito. Então ele está pedindo. Só que o Atlético não tem dinheiro. Até está devendo jogador aí pro Cuiabá. Não pagou, eu não lembro quem que era o jogador. Ah, o Daverson, que hoje inclusive está jogando no Fortaleza. Fortaleza que ele está? Não lembro onde está o Daverson. Mas estava no Galo. Era do Cuiabá. Veja só, isso é do ano passado. O Atlético Mineiro não pagou os caras ainda. O Atlético Mineiro não pagou o Atlético Paranaense, está devendo a um jogador, do Atlético, acho que é o Coelho, não pagou também. O Atlético não paga ninguém. É SAF, mas não paga ninguém. Então o que o Atlético quer fazer? Trocar o Pituca pela dívida do Patrick. Não vale. Por pior que esteja o Pituca, ele é muito mais jogador do que o Patrick. Com certeza. Não tem a menor dúvida disso. Então, por isso não dá. Galera, o Atlético Mineiro, mais que ele é SAF, ele é um clube galoteiro como o Santos, não paga os outros, e como o Santos deve o Atlético Mineiro pelo Patrick, então o Pituca, provavelmente eu não sei qual é os valores, mas provavelmente fala assim, ó, me dá o Pituca que tá zerada a dívida, entendeu? Vamos pegar então o Pituca e vamos trazer emprestado um outro jogador. Já melhora a proposta. Já melhora. Depende do porque jogador. O Guilherme, que estava na alça de mira do Atlético, foi escanteado porque o Atlético contratou o Dudu, do Cruzeiro, ex-Palmeiras. Então o Guilherme ficou fora. Então agora fica a pergunta: o que fazer com o Guilherme? O que fazer com o Guilherme? Então aí é que entra o trabalho do empresário. O empresário, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir para o mercado e oferecer ao jogador. Escuta, o Guilherme está lá no Santos, está infeliz. Primeiro, o Guilherme não pode fazer o jogo domingo contra o Vitória, porque senão ele faz o 7º jogo e não pode mais jogar nenhum time da primeira divisão. Sendo que eu acho que ele vai ter pouquíssimas propostas, que o Atlético Mineiro teve interesse dele, antes de, já que não deu certo, agora fechando com o Dudu, provavelmente não tem mais esse interesse. E lembrando, galera, se o Santos tiver esse interesse de dar o Pituca, como o Sormani falou, pedir um jogador em troca, vale até a pena. Para mim, os 4, talvez tenha mais atacantes, mas os 4 atacantes do Atlético Mineiro, para mim, serviria no Santos. Óbvio que alguns ali são impossíveis, né? Por exemplo, tem o Hulk, tem o Rony, tem o Dudu agora e o Júnior Santos. Qualquer um desses caras jogaria fácil com o Santos. Eu jogaria fácil no Santos. Óbvio que o Júnior, o Hulk, o Dudu por acabar de chegar seriam impossíveis, né? Mas o Júnior Santos, que querendo ou não é um bom jogador, foi reserva, perdeu a vaga de titularidade do Botafogo depois que se machucou ano passado e foi pro Galo para ser titular e não conseguiu. Seria um baita reforço pelo Santos, tá? E sobre o Guilherme, minha opinião é o quê? Faz igual fez com o Furk, deixa treinando separado, horários alternativos. O Guilherme, não sei quanto ele ganha no Santos, mas ele deve ganhar uns 300, 400 mil. O Furk ganha 1 milhão e ficou encostado, porque o Guilherme não pode ficar encostado. E tem que negociar o cara. Pra Série B, ou pra um time de primeira divisão. Mas eu acho que nenhum time vai querer o Guilherme, ainda mais do jeito que ele tá aí. E ele não é jogador de primeira divisão, né? Não tem jeito, dá pra tirar ele de lá. Não esquenta a cabeça, dá pra gente tirar de lá. É isso que o empresário tem que fazer. E tirar o Guilherme do Santos, porque ele não tem mais clima. Não tem. Ainda mais depois do pênalti que ele cobrou ontem contra o CRB. Não tem clima. Não tem clima. E aliás, eu acho que por conta disso, ele não vai jogar domingo contra o Vitória. Espero. Não vai jogar. Porque se ele jogar, ele não pode mais se transferir para nenhum time da Série A, só para a Série B. E eu já disse isso aqui ontem, no meu vídeo. Aliás, para mim, ele é jogador de Série B. Mas de qualquer maneira, a Série A também pode se interessar. Concordo, muito difícil. Também acho que ele não tem nível para jogar Série A, tá bom? E ver se vocês concordam com o Sormani e se vocês gostariam desse acordo aí do Pituca com o Atlético Mineiro. E talvez o Santos trazer algum jogador ali que seja útil pro segundo semestre, beleza? Vamos ver a próxima notícia também, galera, que aqui já é do Fabiano Fará, tá? Falando sobre a renovação de contrato do Neymar. Caso queira vídeo completo lá no canal é só da Santos, tá? Chegar longe com o Santos, é voltar à seleção brasileira, essas coisas. A gente vai escutar muita coisa dos dois lados. Eu sustento a minha informação de que realmente estava tudo apalavrado.
ou está tudo apalavrado ainda entre Marcelo Teixeira e o pai do Neymar, sobre a renovação de contrato dele até a Copa do Mundo do ano que vem, com possibilidade de extensão até dezembro do ano que vem. Olha só, é o último ciclo do Neymar. Isso foi dito não por mim, pelo pai do Neymar. Tá? Tem muito anti jogando contra agora. E muita informação de bastidores querendo jogar uma responsabilidade para cima do Neymar agora, se ele vai ou não vai renovar. O momento, ele requer muita atenção, muita preocupação também. A informação que eu recebi dá conta de que todos os ajustes para essa extensão de contrato do Neymar já estavam definidos, estão no papel, de que o contrato está pronto e que depende do Neymar assinar o contrato. Está na mão dele, a decisão é dele agora. Ele assinar o contrato, permanecer no Santos ou não. Um momento bem estranho para passar essa informação, né? Aí eu questionei. Falei, vem cá. Se já estava tudo pronto, tudo certo, por que ele não assinou o contrato já? Da extensão? Por que vocês estão esperando aos 45 do segundo tempo fazer com que ele assine o contrato? E eu não obtive a resposta de volta. Então eu senti que estão jogando uma responsabilidade para cima do Neymar depois das declarações dele. O clube, a instituição, tem que ser preservada. Para mim, faltou pulso ao presidente Marcelo Teixeira. Você já parou para pensar... Galera, o que o Marcelo Teixeira tá fazendo? Ele tá sendo omisso igual o Rueda. Ele não tá aparecendo nos momentos críticos do clube, tá ligado? Sabe? Tipo, ele tá assim, tá meio que pipocando, acho que a palavra certa é essa. Ele tem que ter, nessas horas que eu acho que é o presidente, ele tem que aparecer, entendeu? E o que eu acho sobre o próprio Neymar mesmo, o próprio Guilherme que a gente tava falando, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. O pai do Neymar, ao invés de ficar dando uma retada lá na base, né? De trazer o papel e falar, e aí, vamos assinar? Esse é o ponto. Eu até confundi um pouco, me deu branco aqui, mas esse é o ponto, galera. É justamente isso. É tentar já bater o martelo. Eu acho que faltam praticamente 30 dias aí pra acabar esse contrato. E isso é fato. Todo jogador que tá prestes a terminar um contrato, ou já é anunciado que ele não vai renovar, ou já é anunciado que ele já tá fazendo já essa assinatura de renovação. Como é os jogadores que renovaram com o Santos aí recentemente. O Kevson, o Schmidt... E os contratos deles acabavam no meio do ano, mas quando eles renovaram mês passado ou retrasado, faltavam uns 3 meses para acabar o contrato deles, já renovaram. E geralmente é assim. E o do Neymar, praticamente falta 40 dias para acabar o contrato, menos de 40 dias, e até agora está nessa definição. Que já está meio certeza, não sei se esse jogo de ontem pesou para mexer a cabeça dele, né, porque ter falado aquilo, mas eu perguntava, só a declaração dele não ficou meio achando que ele vai sair? Galera, vamos ser um pouquinho, como fala, sensatos, né? Cara de cabeça quente, acabou de ser eliminado, dá um monte de gol pros Pereba fazer o gol, os caras não faz, torcida mandando o cara tomar naquele lugar, aí o repórter mete uma entrevista dessa, que é o trabalho dele, o cara tá de cabeça quente, aí o cara, não, cara, sabe quando o cara não queria estar ali? Não, responde de qualquer jeito, não, tá bom, não sei, eu acho que foi isso. Hoje é outra cabeça, para eu fazer a pergunta pra ele hoje, talvez a resposta dele seja diferente, ou com uma justificativa mais plausível. Mas o que a gente não pode cravar... todo mundo aqui já ficou de cabeça quente em algum momento da vida. E a gente sabe que de cabeça quente a gente fala ou faz coisas que não são legais. Puta, por que eu falei aquilo? Puta, poderia ter ficado quieto. Puta, poderia ter me segurado mais. Mas pensa, o estádio todo mandando você tomar naquele lugar, seu time acabando de ser eliminado, sabendo que você fez a diferença, né? Porque o Neymar deu 3 assistências e os caras não conseguiram nem concluir e fazer o gol e classificar o Santos. E torcida te xingando. Ele sabe que a imprensa com certeza ia cair matando em cima dele, independente se ele jogasse bem ou não, tá? E o cara mete uma resposta dessa. Eu acho que não me convenceu essa resposta ser a resposta final e soberana, entendeu? Vamos assinar. Assina aqui. Tá estendido o contrato, a gente anuncia mais à frente e tal, né? Mas agora o contrato não está assinado. Ele está pronto, mas ele não está assinado. As novas bases
estão acordadas entre as partes, mas ele não está assinado. Não tem a assinatura principal, que é de Neymar Júnior. Eu tenho comigo de que o Neymar vai renovar sim, de que ele vai estender o contrato. Eu tenho informações de pessoas próximas de que o Neymar esperava uma ação muito maior da diretoria, de quem trabalha com futebol, da diretoria, em termos de mercado. Ele não queria um time que dependesse apenas dele, ele queria um time competitivo que ele participasse. E obviamente que ele seria o destaque desse time competitivo. Analisando individualmente, o Santos não tem até jogadores com capacidade e potencial técnico para tornar uma equipe competitiva. Mas as ações em busca de reforços, de treinador, com todo o respeito ao Kleber Xavier, não poderia ser o primeiro trabalho dele. O Santos tem outras intenções trazendo o Kleber Xavier, o Matheus Bach, que até o Tite, no prazo do ano que vem, por exemplo, como uma espécie de coordenador, de CEO, de executivo, um cara bam. Tem essa esperança, óbvio, porque foi uma escolha. E o Kleber Xavier, para iniciar a carreira como técnico, cara, é complicado. Um time que a torcida quer o imediatismo, e o Kleber Xavier está acostumado a trabalhar com o Tite não pelo imediatismo, e sim por uma sequência, né? E não é só imediatismo, né, galera? A torcida do Santos, o Santos já vem sangrando há muitos anos, não é de hoje. Foi rebaixamento, foi 3 campeonatos paulistas que o Santos não passou da primeira fase de disputa para não cair. São vexames históricos, por exemplo, a goleada com o Inter, né, de 7-1, 7-0 lá no Beira-Rio em 2023. O Santos não consegue ganhar do Corinthians, o Santos não consegue ganhar do Palmeiras, o Santos não consegue ganhar de vários times de segunda divisão, como o Novo Horizontino, CRB. São times que Amazonas, ano passado, que o Santos não venceu nenhum dos jogos. Então, isso são vexames, né, para um clube grande. Isso acaba com a história do clube e a pequeno clube. Então, acho que isso é acúmulo. Por isso que a torcida tá assim. É imediatista no bom sentido, porque tá cansado, cara. Eu acho que teve muita paciência, que eu acho que outros clubes talvez não teriam. É só sofrendo. Me fala um último bom momento do Santos que a gente teve. Talvez foi o quê? Foi a final da Libertadores? Foi a final do Campeonato Paulista ano passado? Não sei, mas não teve bons momentos. Eu acredito que nem talvez foi tanta final da Libertadores, porque competição mata-mata, galera. Ainda teve pandemia, foi meio bagunçada aquela Libertadores, tudo pode acontecer, mas tudo bem. Mas eu acho que um momento que a torcida do Santos ficou feliz, eu falo por mim, que eu acho que muito Santista estava feliz, não foi campeão, mas foi o Brasileiro de 2019 que o Santos foi vice-campeão. Com futebol legal, futebol ofensivo, futebol sem medo, jogando bem. Óbvio que tinha um Flamengo muito forte do outro lado, mas o Santos fez uma pontuação de campeão. E mesmo que foi campeão, a torcida ficou muito contente com o desempenho do Santos. Não é à toa que o pessoal até hoje adora o Sampaoli por causa do legado que ele deixou, mesmo não ter sido campeão. Mas é isso, rapaziada. As notícias foram essas, tá? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que o Neymar vai renovar ou não? Se acha que o Pituca deveria ir pro Galo ou não, tá bom? Se inscreva no canal Só da Santos. Se inscreva no canal Fábio Sormani. E não se esqueça de se inscrever no canal do Santástico News, tá bom? Obrigado, galera. Até o próximo vídeo.